Mais um Natcast no ar. Iniciamos o ano de 2024 e já iniciamos em um novo local, um novo estúdio, de um formato diferente. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou no ano de 2023 e para quem já está chegando, sejam muito bem-vindos. E para a gente iniciar esse ano de 2024, vamos iniciar com uma roda de mulheres. E olha só o tema, vamos falar da importância da saúde mental. E para estar falando um pouco comigo de âmbitos diferentes, áreas diferentes, conteúdos diferentes, um modelo diferente, trouxe hoje essas três mulheres maravilhosas que estão aqui comigo. A Bia, ela que é fisioterapeuta especializada em dermofuncional, né, Bia? Isso, dermatofuncional. Dermatofuncional. A Maria, que é terapeuta sistêmica. Maria, seja bem-vinda novamente no Natcast. E a Ana Paula, que é advogada e também está aí como facilitadora de barras, né, Ana? De Access Consciousness. Isso. Olha só, gente, vamos iniciar o ano falando sobre a saúde mental. Qual é a importância da saúde mental? E eu vou deixar essa pergunta aqui para as meninas, para cada uma estar falando qual é a importância que elas vê aí na saúde mental no nosso dia a dia. Eu acredito que a saúde mental hoje, ela tá bem equivalente com a saúde física, porque se ela não tiver bem estabelecida, tem impactos no corpo. Então, a gente tem que prestar muito mais atenção hoje para como tá a nossa saúde mental, para viver num equilíbrio, tanto físico quanto mental. Legal, Bia. Maria, qual a sua opinião, né? Maria, que é a nossa terapeuta aqui da mesa, da roda de mulheres. Maria, qual é a importância hoje da nossa saúde mental no âmbito todo, em geral? Olha, hoje eu percebo que a saúde mental ela é de extrema importância e hoje, nesses tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão extremamente doentes. Seja por conta da situação que se encontra o mundo, as crises que vão acontecendo, enfim, ou por um próprio padrão da pessoa, ali da família ou da criação, as pessoas estão extremamente doentes. E muitas não estão tendo resultados que gostaria justamente por conta dessa, digamos, doença mental. Sim. E você, Ana, como advogada, né, também, e facilitadora hoje, o que você fala aí sobre a importância da saúde mental? Eu tenho um ponto de vista muito peculiar sobre saúde mental, porque eu entendo que você ser são mentalmente é só ser feliz. Sim. Né? E o que te traz a felicidade, o que te traz a alegria, o que te traz o prazer de viver, isso é ser são mentalmente, no meu interessante ponto de vista. Então, muitas vezes você vai ver uma pessoa internada numa clínica de saúde mental. Sim. Mas ele sendo feliz, no meu ponto de vista, ele é são mentalmente. Então, eu acho que, como facilitadora de Access, no qual a gente lida com energia, né, no meu ponto de vista, a energia é o que comanda a saúde mental. E o que a gente vê muito, né? A gente ainda tem aquela questão de pessoas, eu posso dizer, bloqueios, que às vezes fala assim, mas saúde mental não é importante. Qual é o ponto de vista de vocês sobre isso? Porque a gente recebe muito, é frescura, isso é coisa de quem não tem o que fazer, né? E vocês trabalham com pessoas diariamente, a gente está sempre aí. E às vezes acontece essa questão de pessoas não acharem importante. Para mim, a saúde mental é tudo, né? No meu ponto de vista, Nath, eu sem a minha saúde mental boa, meu emocional equilibrado, eu não consigo fazer nada. Só que vai de cada pessoa, né? E vai o ponto de vista de cada pessoa também. Mas tem muito disso das pessoas não acreditarem. Quero conversar com a Maria para ela falar um pouquinho sobre isso. Por que muitas pessoas às vezes falam que saúde mental é frescura ou não acredita que é importante?
Bom, primeiro tem a questão da consciência, né? O que que é saúde mental? Achar que é uma coisa, outra coisa. É aquilo que faz sentido para você, né? Então, por exemplo, você está bem? Você está se sentindo bem no ambiente que você está, com a sua família, com o seu trabalho? Você está satisfeito com a vida que você leva? E seja ela com muito ou com pouco, você está ali numa situação que você diz, aqui onde eu estou bem, eu estou tranquilo, eu estou em paz comigo mesmo, me sinto feliz. Ok. Pode ser que olhando de fora, outra pessoa vai falar, essa pessoa podia fazer mais, ou podia fazer isso. Mas para ela tá tudo bem. Então, a saúde mental é o quanto você se sente bem ali onde você está. E hoje, o que acontece é assim, tem um grau de insatisfação muito grande, justamente porque as pessoas não têm essa consciência de, tipo, deixa eu olhar para o que eu tenho, e para que, a partir disso, eu possa criar mais na minha vida. Normalmente, as pessoas estão olhando para aquilo que não tem. E aí, isso gera uma insanidade, né? A pessoa fica ali, vai realmente atrapalhando a sua saúde mental. A pessoa vai ficando meio que perturbada. Porque daí ela vê pessoas, muitas vezes, com menos capacidade que ela, né? Com menos estudo ou menos capacidade, fazendo mais, realizando mais. E ela fala, e como que eu não estou conseguindo fazer isso? Né? Então, tem muito, penso muito nisso, vejo muito isso nas pessoas, o quanto você está satisfeito ou feliz aonde você está. E se você vai querer criar mais a partir dali, aí já é outra história. Não, e o legal é que isso gera uma frustração. Sim. Se você vive frustrado, isso no seu corpo, quimicamente, vai secretar hormônios que são nocivos. Eles, em grande quantidade, eles vão gerar o impacto, igual você disse, né? Eu não tenho vontade de fazer nada. Ele tem um impacto na questão social, na questão física, na questão emocional. Financeiro. Tudo, porque você fica bloqueado, paralisado, tem a perca a diminuição da autoestima, eu não consigo, eu não posso, né? Isso vai te paralisando. Então, a resposta disso, né, de você não se sentir bem, ela está diretamente ligada à secreção de hormônios que são nocivos para nós. Legal, Bia. E depressão, né? Sim. Muitas pessoas acabam entrando em depressão, ansiedade. Em função exatamente da insatisfação e da própria insanidade. Sim, né? sim. Porque quando você, exatamente como a Maria disse, olha para o lado e as pessoas estão criando um monte e você, teoricamente, tem condições de criar muito mais até e não está criando, ao invés da pessoa parar, relaxar e fazer pergunta para si, na verdade entra no julgamento do outro. Sim. Né? E de si próprio, do que eu não estou conseguindo. Isso é uma insanidade, né? O julgamento é uma insanidade. E o julgamento, energeticamente, é um dos piores coisas que podem ser feitas, né? Contra você ou contra qualquer outra pessoa. Energeticamente, eles falam que é igual ao voodoo, né? É péssimo, realmente. Tudo é tem energia, um né, impacto Ana? muito No meu ponto de grande vista. do fator tecnológico que ele veio para ajudar e facilitar a nossa vida, mas a exposição das redes sociais num todo, ela teve um impacto direto com a saúde mental, porque ali a todo momento e a todo instante, quando você está buscando esse tipo de conteúdo, você percebe que a grama do seu vizinho ela tá mais verde, né? Por isso que hoje se preconiza muito a utilização das redes sociais, mas para você ter esse aprimoramento, né? Do que você busca, do seu propósito, para você estar alinhado e você ir de encontro com aquilo que faz sentido para você. Porque se você ficar só olhando o outro... Então, até você descobrir que a grama do vizinho é artificial. Isso aí. Eu que trabalho muito com marketing, né? Com as redes sociais, eu sempre falo, sempre passar o que é verdadeiro, não, como a Ana falou, artificial. Porque nas redes sociais existe muita coisa artificial, nem tudo.
desconfie de tudo que tá bonitinho. Por isso que eu sempre, se eu tô bem, eu apareço. Se eu não tô, eu falo a minha vida real. Porque às vezes você pensa que não, mas você inspira outras pessoas. Com certeza. Aí a pessoa vai olhar e falar, nossa, mas a vida da Nath é tão perfeita assim. Não. Por isso que eu mostro sempre o bom e o ruim. Não que você tem que ficar lá frisado no ruim, mas passa, né? E uma coisa que a Bia falou muito, as pessoas estão ficando muito doentes em relação à questão das redes sociais, né? A gente vê questão de suicídio, de pessoas entrando em depressão, que é um pouco do que a gente vai falar agora. Porque assim, como você consegue descobrir que você está em depressão? Porque são vários sintomas e depende, cada um tem um ponto de vista, ver, mas será que eu tô em depressão? Será que só porque eu tô triste, fiquei triste alguns dias, eu posso estar entrando em depressão? O que é realmente uma crise de ansiedade, né? Porque cada pessoa também tem um modelo de crise. Então, as meninas aí pode falar mais um pouquinho. A Ana, que trabalha muito com essa questão de energia, né? O que é realmente uma depressão? Como identificar? Eu posso falar com experiência própria. Eu já estive em depressão, mas como eu sou muito crítica e analiso não só a mim, como tudo, né? Sou uma pessoa, desde criança, quando eu entrei em depressão, eu comecei a ver o mundo cinza. Então, eu tinha viajado para Las Vegas, gente, que é a cidade mais colorida, mais divertida. Eu voltei assim, voltei de Las Vegas, Por quê? E aí eu comecei a descobrir que eu estava em depressão. Naquela época, eu era só advogada, ainda não trabalhava com Access e não tinha a percepção do que é energia. E realmente fui atrás dos métodos convencionais, fui atrás de um psiquiatra, fui atrás de psicólogo, né, até entender. E aí ele chegou para mim e falou assim, fazendo uma análise, né, do que estava no meu campo familiar, eu descobri qual foi a razão. Ele pensou a razão. Aí eu falei assim, mas como é que eu resolvo isso? Ah, perdoa a pessoa, né, no caso, né? Aí eu falei, mas eu vou ter que falar. Não, você se perdoa. Você perdoa a pessoa para você, não é para ninguém. Então, assim, por quê? Porque energeticamente você precisa se curar. Energeticamente você criou aquela situação e energeticamente você se cura. Então, Essa história do perdão, ela é muito. Eu vim descobrir o que era realmente o perdão na minha maturidade. Eu achava que quando eu perdoasse alguém, quando eu perdoava alguém, eu estava aceitando aquela ação como idônea. E, na verdade, quando eu descobri que o perdão é para você se liberar do sentimento e que a ação é toda do outro, da vida do outro, e ela não tem nada a ver com você, é libertador perdoar e realmente fluir, né? uma das ferramentas de Access é exatamente sobre isso, mas se resume numa única palavra, mas com todo um trabalho até chegar nela, que é estar na permissão do que o outro faz e escolhe. E para você entrar em permissão, você tem que estar no interessante ponto de vista. É não julgar aquilo. Então, isso é uma das ferramentas que ajuda muito as pessoas a saírem da depressão. Porque 99% das razões que as pessoas entram em depressão é porque sente falta de alguém, ou porque separou, fez um divórcio, ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu fiz muitos divórcios. Trabalhei muito com essa questão de guarda de crianças, e é por isso que eu meio que dei uma cansada, porque é uma energia muito pesada. Muito pesada. Então, brigas, né? Muita depressão e muita a criança envolvida nesses litígios é muito sofrido. E às vezes não é nem sobre a criança, é sobre os próprios adultos. Nunca é sobre a criança. Nunca é. Tá? A criança é um joguete ali no meio. Isso quase que 100%. Ou o pai usa a criança contra a mãe, ou a mãe usa a criança contra o pai. E às vezes as crianças entram em depressão. Sim. Porque elas literalmente começam a ter a percepção que elas são um joguete na mão do pai e da mãe. Então, a depressão é exatamente
a questão da constelação familiar, a questão do campo familiar sobrecarregado num jogo de quem quer ganhar mais, de quem quer ter mais, né? Então, a depressão energeticamente o envolvimento de muitas coisas. Sim. E quando você identifica isso, que a Access é muito legal, porque a Access ensina a gente a perguntar. Fazer pergunta para si mesmo, ser brutalmente honesto com você mesmo. É onde você consegue identificar o que te levou àquela depressão e usar as ferramentas, entrar em ponto de vista, entrar em comunhão com aquilo. Quando você libera, né, aquilo que é exatamente estar em permissão, você se libera também. Essa é uma das formas, além de correr barras, né? Sim. Que correr barras também é uma das terapias fantásticas para Fantástica, você. eu experimentei, gente, então sou suspeita a falar. Foi muito bom. Não conhecia, tá? Dica aí, hein? Mas olha que legal esse ponto da depressão, especificamente falando, né? Ainda é um fator que é de preconceito da sociedade em si. Muito. Porque às vezes, quando uma pessoa fala, aí todo mundo já fala: não, isso é besteira, vai Frescura. trabalhar, levanta dessa cama. Mas ela tá englobada igual a frustração. A questão, às vezes, ela é gerada, né? Uma frustração, um luto, a perda, ou qualquer outro sentimento negativo que vem de uma coisa que não é palpável, né? Então é da questão emocional. Se você fica vivendo naquilo, aí a gente volta a falar, né? Secreta os hormônios nocivos, a gente tem aumento do estresse, eleva cortisol, e isso vai, se a gente permanece. E aí, olha que interessante, aí tem pessoas, né, que vai para o caminho energético, que já consegue identificar. Quando uma pessoa identifica, dependendo desse grau químico, dessa secreção dos hormônios nocivos, ela mesma já consegue identificar, porque ela já está pensando positivo. E aí ela está secretando os hormônios do bem-estar e da felicidade, que aí vão equilibrando, se a gente pensar em termos científicos. Porém, às vezes a pessoa sozinha ela não consegue, e aí cabe muito ao profissional que ela busque para identificar e ver se às vezes naquele caso isolado seria interessante fazer, e eu gosto do trabalho multidisciplinar, né? Se terapia sistêmica, as barras, se entra às vezes até com uma medicação, né? Começa com uma medicação fraquinha para ver. Eu gosto dos fitoterápicos, porque às vezes a gente trabalhando Equilíbrio. como que eu posso dizer? O terreno. Preparando o Isso. terreno. Existem algumas vitaminas que a gente pode suplementar, às vezes, que ela é precursora da formação daquele hormônio do bem-estar. Então, ir pelo caminho natural, mas o mais importante é se perguntar, identificar. Sim. E porque cada caso, às vezes, é um gatilho diferente, uma sensação diferente, né? Tem gente que se frustra, tem gente que se isola socialmente, tem gente que não consegue trabalhar, tem gente que paralisa, tem gente que não toma banho, não sai da cama. Cada pessoa, dependendo do que ela passou, e isso é único, é individual, tem uma resposta, um tratamento, um desígnio, né? Sim. É interessante que nesse ponto tem uma pergunta que eu tenho feito muito quando uma pessoa chega para fazer um exercício, né, ou uma dinâmica. Qual a função dessa doença, né? Qual é essa função? Qual o benefício que essa doença está trazendo para você? Então, normalmente, a pessoa fica um pouco chocada, porque ela fala, como assim? Eu tô tão mal, né? Numa situação. Que benefício que essa doença está trazendo, né? Na maioria das vezes, quando você fala que tá com depressão, automaticamente, pelo preconceito, parece que você é fraco, né? Você não tem potencial, né? Você tá ali, você tá com depressão, aí já desmerece. Mas se a pessoa fizer a pergunta, qual o benefício, né? Qual a vantagem que eu tenho por me manter nessa situação? Normalmente eu peço para a pessoa fazer uma lista, Sim. né? Faz uma listinha aí, quais são os pontos.
Assim, quando você fala isso, a pessoa fala assim, Deus, ela falta é tipo assim, levantar da cadeira e vou embora. Né? Tipo, perdi meu tempo. Se ofende, né? Porque como Sim. assim? Né? Que benefício, Só né, que Maria? quando ela coloca a lista ali, e eu falo, não, fica tranquilo. Vamos lá. Qual é o ganho que você tem com isso? Ficando nessa situação. O que você ganha? Vamos lá. A pessoa vai, daqui a pouco ela dá até uma assustada, assim. Ela coloca o primeiro, daqui a pouco o segundo, o terceiro, o quarto. Quando vai ver, ela tem lá 5, 6 benefícios, né? Então, ela descobre ali que aquela doença ou aquele mal-estar, aquela situação, tem uma função na vida dela. E foi só por isso que ela criou. Quando ela descobre essa função, aí fica muito mais fácil. Qual é o desafio? É que essa pessoa vá em busca de saber, né? Qual é essa função. Porque quando ela coloca que a lista de benefícios sempre é maior do que a lista. Aí quando fala assim, e o que te traz de ruim? A pessoa fica pensando. Aí ela demora mais para achar lá o que tá de ruim. E aí fala, não, ter tido dor, alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, percebeu aqui? Você tem muitos benefícios para se manter naquele estado. Então, os benefícios te mantêm. Quando você traz esse grau de clareza para a pessoa vê, na verdade, né? Foi ela que anotou ali. Sim. Então, ela consegue sair muito mais rápido, ela consegue virar a chave ali muito mais rápido quando ela consegue perceber isso. Assim é toda situação na nossa vida. Então, essa situação que eu estou vivendo, existe um benefício, seja reconhecimento, como a gente estava falando, né, antes de começar, Sim. tem um benefício. Às vezes eu tô querendo muito reconhecimento, tô querendo ser muito reconhecida. É importante para mim. A minha criança não foi reconhecida, a minha criança foi abandonada, a minha criança, do meu ponto de vista, não foi tão bem cuidada quanto eu gostaria. Eu vou para a vida adulta levando aquilo lá e eu vou criando isso como um benefício. Não, tem que me reconhecer. Eu vou fazer, Bia, mas olha, você fala que eu sou boa, você fala, então, né, não, como a gente falou, nada de errado em ser reconhecido, se você é boa, não tem problema. Mas é quando você faz disso uma necessidade, você acaba criando uma dependência, e essa dependência pode te levar para um lugar de doença, né? Ô, Maria, a depressão, você acha que ela pode vir de padrão familiar? Pode, e é muito comum. Primeiro que tem a questão das lealdades familiares, né? Então tem a questão de que é bem comum, inclusive, Sim. isso, né? Então, tipo assim, ó, a minha mãe tinha depressão, a minha tia tinha depressão, a minha avó tinha depressão. Logo, eu, que faço parte dessa família, também tenho que ter, porque afinal de contas eu não quero ser diferente delas. Embora conscientemente a pessoa conta uma história que ela é totalmente diferente, que aí ela fala que é genética, que, né, Sim. que é isso. E aí quando a pessoa vai e olha, né, olha para si, olha internamente, ela começa a perceber que não, que ali foi só um padrão que ela quis repetir inconscientemente para continuar pertencendo àquele sistema, para continuar sendo igual as pessoas daquela família, né? E tem uma piadinha que é mais ou menos sobre repetir padrão, que é rapidinho, que a filha foi servir um peixe. E aí ela cortou o rabo e a cabeça e serviu para o marido. Ela falou, aí ele falou para ela, mas por que você cortou? E aí ela falou assim, ai, não sei, a minha mãe fazia assim. Vou ligar para ela. Aí ligou para a mãe, perguntou. E aí ela falou assim, ai filha, é que a sua avó fazia dessa forma. Ligaram para a avó e a avó falou assim, não, eu sempre cortei porque eu só tinha uma assadeira e ela era pequenininha, então eu tinha que cortar para o peixe caber. Então a repetição às vezes das crenças limitantes, como faz a gente repetir mesmo? Né? Repetir sem se questionar por quê, né? Então, isso acontece com o peixe, isso acontece com várias outras coisas. O pepino, eu não corto o pepino e espera tirar lá quando vai ver, não tem nada a ver. Mas por quê? Porque todo mundo faz, o outro também faz. Corta a Dá pra tirar pontinha. uma amargor, Não é? A grande questão é que muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, as pessoas criam
doenças na realidade em função disso. Ah, minha mãe teve câncer de seio, então eu provavelmente vou ter. Então, Então por eu exemplo, já vou até fazer uma exatamente, prevenção. Vou fazer uma exatamente. cirurgia preventiva com os exames ok, vou fazer uma mastectomia total. Então, a gente escuta muito isso, as pessoas terem esse tipo de atitude, e isso a gente chama em Axis de mimetização. Você está mimetizando alguém da sua família, que é o que a Maria acabou de falar. Na verdade, ela copia o padrão energético porque ela quer pertencer àquele grupo. É muito do inconsciente, né, Ana? Ela quer ser coerente Sim. com essa realidade e com o que a família dela é. Então, assim, sanidade mental, muitas vezes as pessoas maqueiam de várias formas para ser congruente mentalmente com a família. Então, meu pai era bipolar. Um dos meus irmãos ou eu tem que ser bipolar. Ninguém pode ser normal. O que é ser normal? Porque, de repente, ser bipolar é ser normal. Sim. Então, a gente precisa se questionar muito. O que eu estou criando na própria vida? Porque tudo o que a Maria falou é uma escolha. As pessoas estão escolhendo ficar doente, tem toda essa questão física que desencadeia, né? E cientificamente é comprovado, mas é uma escolha. Ainda assim é uma escolha. Sim, porque você escolheu se frustrar ao invés de você olhar para aquela situação e falar assim, bom, essa ação é do outro, não tenho nada a ver com isso, eu não vou pegar para mim. Mas olha que maturidade que a pessoa tem que ter, né, para ser dessa forma. E aí você escolheu pegar esse sentimento. E aí quando você vai pegando, vai guardando, não tem muito. Como falou, a gente carrega uma mochila, né? E daí você vai colocando, igual a Ana falou, coloca do pai. Meu pai é assim, minha mãe é assim. E daí uma hora essa mochila vai ficar pesada. E daí até quando você vai carregar essa mochila, que é uma coisa que a gente trabalha muito na constelação. De carregar a culpa que não é nossa, né, Maria? Não, e é cada vez mais importante exaltar esse tipo de trabalho, porque eu acredito que nos tempos atuais, o que a gente mais tem é reflexos da nossa infância, Sim. da nossa criação. E muitas vezes, e eu acredito nisso, não sei vocês, tem impacto até na vida intrauterina. Sim. Né? Então, ela começou muito lá atrás. Então, a pessoa ter já o diagnóstico dela mesma, né? Fala assim, opa, isso aqui não tá, eu tô sentindo que eu não tá bem. E já procurar um tipo de serviço desse, ser orientada, a mentoria. Sim. Hoje se fala muito de mentoria e eu acredito que parece que você pula o erro, né? Você pode ali já ter o auxílio de alguém que já tem o conhecimento, que ela já te passa as ferramentas, que você consegue já ir para outro nível sem passar pela frustração. Sim. E inclusive de outras vidas. Sim. Até na constelação, até mais ou menos 7 gerações, né, Maria? Que a gente carrega aí dos nossos ancestrais. Eu particularmente, eu tenho, assim, eu tenho alguns pontos de vista, mas assim, não é nem dizer assim, um ponto de vista pessoal. Sim. É no meu dia a dia, o quanto que eu vou lidando com as pessoas, e eu sempre fui uma pessoa de estudar bastante e observar as pessoas justamente para aprender. E aí, o que eu percebo? Que, assim, pra mim, não faz sentido. O que faz sentido? Tipo assim, você já tem lá, você já traz, é uma mistura do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua bisavó, do seu bisavô, e tralalá, e tralalá, e tralalá. Então, já é muita gente, já é muita mistura pra você dar conta. Né? Então, por exemplo, eu particularmente, né? Mas esse é um ponto. Sim. E para mim entra de novo a questão assim, o quanto que isso reflete na minha vida e o quanto que isso é verdadeiro para mim. Então, é verdadeiro para mim e faz sentido, funciona, ok. Então, do ponto de vista de tratar das pessoas olharem para si, para ter mais consciência, já é muita gente, né? Você traz lá a coisa do bisavô, do tataravô, do pai, da mãe, e dependendo de uma coisa muito impactante que houve naquela linhagem daquela família, você
nossa, aquilo fica impactando a sua vida, uma coisa que nem é seu, mas Sim. foi tão impactante lá em alguém da sua família e aquilo ficou marcado nas próximas gerações. Então, esse exercício é para você olhar e dizer: isso é meu, isso não é meu. Então, deixa eu seguir daqui para frente só com o que é meu. E aí, o que é seu fica com você e tá tudo bem. Então, para mim, os resultados têm sido muito bons nesse sentido. Então, eu só vou até aí. Eu não percebi nenhum traço, porque já é muita gente pra gente dar conta de lidar, né? De qualquer maneira, Barras limpa exatamente todas essas crenças limitantes. Barras foi criado exatamente para fazer essa limpeza energética de tudo que nos limita, seja de outras vidas, outras gerações, ou que nós mesmos, quando crianças ou até mesmo intrauterino, ouvimos ou fomos submetidos de alguma forma. Porque às vezes você fala, mas por que dessa forma? E mesmo às vezes coerentemente você se pergunta e não consegue achar uma resposta. Você fala, mas por quê? Por quê? E às vezes com auxílio dos profissionais capacitados, você já consegue ter esse insight, a clareza, né? Porque né? às vezes, A clareza. porque às vezes você não vai, você se questiona, você fala, eu tô tentando. Eu tô fazendo, eu tô agindo, mas não tá indo. O que tá acontecendo? E aí cabe aos profissionais, né? É o importante, eu sempre falo, primeiro você ter conscientização. Eu não dou conta sozinha, né? Porque assim, o que muito acontece, muitas pessoas falam assim, eu não preciso de terapeuta, não preciso fazer constelação, não preciso de barra, mas a primeira coisa é você se conscientizar. Não dou conta sozinho. Porque a gente sempre quer carregar tudo. Não, eu dou conta, eu faço isso. E talvez venha a geração que ela colocou isso, né? Que a gente tem que dar conta de tudo, né? E às vezes você, quando deixa, eu brinco, né? Que eu equilibro ao longo do meu dia e da minha vida vários pratinhos. Eu tô ali no meu dia equilibrando, que eu tenho, eu sou a profissional, eu tenho o pratinho de empresária, tenho o pratinho de mãe, tenho o pratinho de mulher e eu tô ali girando. Sim. Só que todo dia um pratinho cai. E eu falava, nossa, olha como eu errei. Eu deixei um pratinho meu cair, né? E eu me autorresponsabilizava. Hoje eu já vivo de uma forma mais leve e eu encaro de dar o meu melhor todo dia. Mas às vezes o meu melhor não é 100. Sim. Naquele dia, o meu melhor vai ser 20%, no outro é 80%. E você entender isso é tão libertador, porque você não precisa dar conta de tudo. E se você não dá, veja ali na esfera dos seus pilares ou dos seus pratinhos, quem pode te ajudar e trazer, que aí fica mais fácil você dividir o fardo, a carga, outro ponto de vista, você vê que não é daquela forma, você fica mais leve, vê a vida de uma outra forma, né? Eu, particularmente, nunca, e não desmereço essa profissão, eu acho muito bacana. E num bate-papo assim, eu tenho uma conexão, mas eu, quando fui para fazer terapia, Bianca, não é para mim, que eu sou assim, de argumentar, ver seu ponto de vista, responder. E naquela época, os profissionais que eu ia buscar, eles não falavam comigo. Você o que ouve. você pensa sobre isso? No caderninho. E aí eu falava. E aí a pessoa, tipo, muda. Aí eu saía e falava assim, isso eu já faço, falava comigo. Hoje eu sei que a psicologia clínica, ela já está abordando de uma maneira diferente. Quem fez a escolha errada fui eu. Mas aí eu falava, não vou. Aí eu conversava, falava assim, não, tenta de novo. Aí eu ia em outro profissional. E eu falava, gente, eu não gosto dessa história de falar sozinho. E aí eu fui me identificando com outros tipos de profissionais, outros tipos de terapia, que é o que eu quero levar adiante, né? Esse conhecimento desses profissionais. E é uma coisa que eu faço na minha vida que tudo que fez bem para mim e me fortaleceu e me fez crescer, eu quero que as pessoas conheçam de alguma forma, porque da maneira que me ajudou, pode ajudar outras pessoas também, né? É engraçado você falar, Bia, porque eu passei pelo mesmo parecido, né? Eu passei por psicóloga, mas não dava certo. Daí da psicóloga eu fui para psiquiatra, nisso eu comecei
tive que tomar remédio. Só que chegou uma época da minha vida, eu falei, não, que é aquilo que a gente estava falando da escolha, né? Por minha mãe ter tomado tanto remédio, eu acho que eu peguei tanto trauma, que eu cheguei e falei assim, eu não vou ser igual, não vou ficar nisso, a gente tem uma escolha. Só que cada pessoa é cada pessoa, Sim. né? Eu falo assim, foi uma decisão minha. Fácil? Não. Daí foi quando eu comecei a... Foi quando eu conheci, na verdade, a Mas constelação. nunca é fácil, Nath. Nunca Não é fácil de mágica. E daí, como eu falo assim, eu não me identifico como psicóloga, nada, eu não tenho nada contra. Só que na época que eu fiz, eu não me identificava, que era a mesma situação que você. E que com psiquiatra é a mesma coisa, porque eu falo, só taca remédio. Não gosto, é muito difícil eu tomar remédio. Pra mim, tomar remédio hoje, eu tenho que estar assim com uma dor muito grande. Só que foi uma escolha. Só que o que me ajudou, o que me ajuda hoje? Foi a terapia holística, que é a constelação, que foi uma coisa que me ajudou muito. Que daí eu via padrões que eu ia repetindo, eu falava assim, esse negócio não tá certo. Eu pensava comigo, não tinha conhecimento nenhum. Que faz o quê? Tem 2 anos que eu trabalho nessa questão do sistêmico. Aí eu falava assim, por que isso tá acontecendo? E a questão da saúde, né? Da saúde mental. Uma hora eu tô bem, de repente eu tô assim, nossa, tô curada. Daqui a pouco era uma montanha russa, Sim. que daí você vai identificar questões familiares, questão de energia, porque tudo envolve o ambiente que a gente está também. Você tá num ambiente legal, você tá num ambiente tóxico, porque eu tive que me afastar dos meus familiares, porque era tóxico pra mim. Pra eles poderia não ser, mas pra mim era. Amo todo mundo de paixão, só que bem longe de mim, como se diz. Mas é cada um. Pra eles tá tudo bem. Eu sempre falo que eu era a ovelha mística da família, né? O pessoal fala a ovelha negra. Não, a mística. Porque eu queria coisas diferentes. Eu queria estudar coisas diferentes. Eu queria sempre aprofundar. Por que isso tá acontecendo? Alguma coisa tem de errado. E se for ver, a gente sempre queria que o outro, né? Ah, mas meu pai precisa fazer terapia, meu irmão, minha irmã. Por que esse pessoal... Comece por você, que é uma coisa que a gente fala muito na terapia. A mudança está em você. Quando você começa a mudar, tudo à sua volta começa a mudar. Que a gente falou, né? As mesmas escolhas levam ao mesmo caminho. Não tem como fazer, né? E uma coisa que eu acho super importante... E essa é a maior riqueza do ser humano, é ser diferente, que cada um identifique o seu propósito. O que você quer para a sua vida. Isso vai ser diferente na sua família, irmão gêmeo, é diferente. Então, e isso que você falou dos ambientes, de você se afastar. Porque quando você tem o seu propósito muito bem estabelecido, você sabe o que vai te desviar e o que vai fazer você chegar lá. E assim, eu acho que a maior sabedoria da gente hoje é realmente se afastar, porque aquilo não está agregado com o seu propósito. E tá tudo bem se afastar. Não quer dizer que a pessoa é ruim, né? Mas para você, não bate naquele momento, não agrega, né? O que eu acho muito importante a gente frisar é assim, quando... Veja, eu estou aqui escutando e é muito interessante como nós 4... de uma certa maneira, temos um propósito parecido. Sim. Nós 4 passamos por... Cada um tem sua história, isso sempre... cada um teve seus desafios e ainda vão ter muitos. Sim. Mas nós 4 queremos mostrar aos outros e, de uma certa maneira, oferecer aos outros aquilo que nos proporcionou o bem-estar que nós vivemos hoje. Sim. Porque, na verdade, aquela dor que você se curou, tem muitas outras pessoas passando pelas mesmas dores, né? Então, por exemplo, é impressionante como tem época na minha vida que as pessoas que vêm para fazer a mentoria estão passando por dores que eu já passei. Sim. Ou que eu estou passando. Então, é muito interessante ver como essa questão, energeticamente falando, como você vai se curando, você vai proporcionando a cura para outras pessoas. E você vai se tornando mesmo que como
um imã, né? Uma criação, porque você vai trazendo Tá aquilo. semeando, né? Exatamente. E você vai trazendo para você aquelas pessoas que estão passando por um processo que você já passou. Como a Bia falou, você pula etapas. Então, se você. O que que é? O que que é a mentoria? É você. Olhar, por exemplo, "Ó, eu não tô bem, eu não tô bem financeiramente, eu não tô bem, eu tô doente mentalmente por conta, né, da minha situação financeira, ou da minha situação de saúde, ou enfim, não importa em qual área da vida. A pessoa, ela vai passar por um processo desse, quase sempre, quando a escolha faz aquela escolha mais consciente, ela vai passar por esse processo, ela pula ali muita coisa, ela vai evitar muita coisa no caminho dela, ela vai abreviar ali o tempo que ela ia levar de, sei lá, 5, 4 anos, 3 anos para alcançar um objetivo, um alvo dela, ela diminui muito aquele tempo porque ela passa a ter um grau de clareza e não vai passar por tudo aquilo, porque ali, no caso, aquela técnica, aquela ferramenta proporcionou que ela já pulasse um pouco mais para frente. Então, traz sempre muita clareza, muita E riqueza. mesmo assim, ao depende processo. da escolha da pessoa, porque às vezes Sempre. ela tem, Sempre. ela viu Sempre. tudo, ela Sempre. tem todas as ferramentas, só que aí ela tem que entrar em ação, ela tem que escolher Aí, agir. Aí é o Aí negócio. é uma outra coisa que às vezes o que nós vemos a pessoa procrastinar, porque é mais difícil agir, dói, né, Maria? Dói você mexer. Uma coisa muito E aí você tem que importante. escolher você, né? Uma coisa muito importante é que eu falo sempre muito isso. Axis fala muito do ser infinito, que você pode chamar de várias, a alma, o espírito, enfim, o que vai embora é o nosso corpo e sobra nosso espírito. E Axis chama como ser infinito. E nós temos livre-arbítrio. Sim. Por isso que a escolha, ela é tão importante. A escolha em mudar, a escolha em conhecer, a escolha em ter acesso ao que realmente muda e o que move a nossa vida. Então, a escolha de querer saber é muito importante. Por quê? E por isso que quando você julga alguém, a pessoa está caída na sarjeta, drogado. Você fala, pô, mas já coitado. Coitado é um julgamento. De alguma maneira ele escolheu estar lá. Não interessa, ele pode ter sido uma escolha consciente ou não, mas em algum momento ele escolheu estar ali naquela situação. Então, energeticamente, você escolhe tudo. E é muito importante, eu estou falando isso porque nós 4 que queremos passar isso para todo mundo, precisamos respeitar a escolha do outro em não querer salvar todo mundo. Sim. Que é o que a gente fala do 5º elemento. A gente não pode salvar quem não quer ser salvo. Você está indo contra você. Que a nossa parte a gente fez, né? Então, mas isso tem que ser muito claro. Às vezes, você quer salvar pai, você quer salvar mãe, você quer salvar irmão. Você quer salvar as pessoas que você ama que estão sofrendo de alguma maneira. Só que não é uma escolha. Elas escolheram não ser salvas, Então, né? aí vem de novo aquela ferramenta. Você tem que estar em permissão do que essas pessoas estão escolhendo. Então, a gente, como profissionais que têm condições de estender a mão para as pessoas com aquilo que nós já passamos, é exatamente esse o ato, estender a mão. Estou aqui para quem escolher, eu estou aqui para quem escolher mudar ou conhecer. Porque às vezes quando a pessoa tá nesse buraco, ela não vê que as pessoas também estão estendendo a mão, né? Ou a maioria não estende também. É uma escolha dela. Ou a maioria também não esconde por conta do que a gente falou, né? Então, o estender a mão, se você perceber, é muito importante, né? A empatia, o auxiliar o outro. E depois cabe ao outro. E aí é a pergunta, tá? Por exemplo, algumas vezes já passei em alguns lugares que tinham muitas pessoas drogadas, principalmente aqui no centro de São Paulo e tal.
baixar a barreira e perguntar: vai ser contribuição para essa pessoa eu falar alguma coisa, eu dar o dinheiro que ela está pedindo ou dar um prato de comida? Porque já aconteceu comigo. Eu entregar um sanduíche que eu comprei para uma pessoa e jogar no lixo, na minha cara. Eu não te pedi nada. Sim. Então, a primeira coisa, quando você Eu já estende a mão, passei, você tá perguntar. com fome? Eu vou comprar uma coisa pra você. Ah, não, eu quero dinheiro. Eu falei, não, eu vou te dar Então, comida. mas aí é interessante, é estar no interessante ponto de vista. Porque muitas vezes, se for leve para você, dá o dinheiro. Porque não interessa o que ele vai fazer. Porque se ele vai lá e vai se drogar, e se você falar, eu não vou dar porque você está julgando. É um julgamento. Não, o que eu quis dizer é que a pessoa, né? Quando eu falei, eu tô com fome, eu falei, sim. não, eu vou comprar pra você. Não, mas eu não quero que você compre, eu quero o dinheiro. Então, Aí eu falei, ah, então, mas aí cabe de É. você perguntar: É. vai ser contribuição eu dar o dinheiro? sim, E o seu ser sim. infinito vai responder sim ou não. Então, tudo é a pergunta. Energeticamente, até para contribuir com alguém, a gente tem que perguntar se essa pessoa está aberta a receber a contribuição. E a Maria, mais do que nós todos, eu também, quando eu estou facilitando as pessoas, é contribuição eu falar o que eu estou vendo? Que a gente fala o exercício do corpo, né, Maria? É, O corpo dá a resposta de tudo. É. Que é uma técnica que a Maria, se a Maria puder fazer aí pra gente, é uma técnica que tem me ajudado muito. Porque hoje eu faço pergunta, que é o que a Ana falou, de fazer pergunta. Aquilo vai ser contribuição? Vamos supor, se você vai sair pra algum lugar, isso vai contribuir pra mim e pras pessoas que estão lá, né, Maria? Porque o que acontece é o seguinte, ó. Se a gente olhar para o nosso campo de informações, né, tanto o familiar como o campo individual, tem o familiar e o coletivo. Então, todas as informações estão ali. Tá tudo pronto, tudo que você... A nossa vida hoje é resultado das escolhas que nós fizemos ontem. A nossa vida amanhã é resultado das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Isso em todos os sentidos. A nossa vida é resultado. O nosso peso é resultado. A nossa situação financeira é resultado. Tudo é resultado, né? Então, qualquer situação que você... A sua saúde é o resultado. O seu peso é o resultado. Tudo é o resultado. E todas essas questões, tudo isso foi criado por nós mesmos, não foi culpa de ninguém, né? Não existe um culpado, existe um responsável que sou eu, responsável pela criação da minha vida. Então, diante disso, o quanto que a gente se reconhece como criador da nossa própria vida e da nossa própria história. E isso dá um grau de leveza até certo ponto, porque quando você está numa situação muito ruim, você quer achar um culpado, muitas vezes, né? Você quer, né? É o marido, é a mãe, é o pai, é a filha, enfim. Você quer achar um culpado. E aí o responsável é você. Você, com as escolhas que você fez, conscientes ou inconscientes, você foi escolhendo. Quando você tem essa consciência e fala, tá bom, então o que eu posso escolher diferente agora? Né? O que eu posso mudar aqui, né? E aí o Axis é maravilhoso quando mostra exatamente que tem técnicas e ferramentas para você usar. E isso é da ciência quântica, que é o quê? Você tem uma essência, né? Que é a sua essência sabe exatamente tudo que é melhor para você. Que vai criar mais na sua vida, o que não vai criar. O que é bom para você, o que não é. Tudo, absolutamente tudo. 41. Mas não é um hábito que as pessoas têm de olhar para isso, Não. porque estão sempre olhando para fora, que eu falo muito. A autorresponsabilidade é pesada, né? Pesada. Porque daí, tipo assim, bom, então eu não vou poder culpar mais ninguém, né? É porque a gente Na sempre minha culpa vida- o outro. Ah, É. minha vida não tá dando certo por causa do meu pai e da minha mãe. Ah, porque as coisas que eles viveram lá na minha infância. Quando você descobre que é sua, que é responsabilidade sua, porque nem muitas pessoas têm essa consciência. Sempre é o outro, é o pai, é o irmão, é isso. Ah, mas por que minha vida tá assim? Ou o dinheiro, Sim. né? Então, o que você faz de base para a sua criação? E não é nem no dia seguinte, Maria, eu diria que a cada 10 segundos É. você está criando sua realidade.
É o É a tempo cada todo. 10 segundos. Cada pensamento, sentimento e emoção seu, você está criando os seus 10 segundos seguintes. Então, tudo que você fala, você está criando aquilo. Efetivamente, você está manifestando aquilo. Sim. Então, a gente precisa Eu realmente sempre- Não é? prestar atenção. Uma coisa que eu falo bastante é o que você tem consumido, o que você tem visto nas redes sociais, o que você tem lido, quais são as pessoas que te inspiram, né? Porque isso influencia muito também. E daí a gente entra na parte da questão da autoestima também, né? Que a Bia pode falar um pouco. O quanto que a saúde mental, ela influencia na nossa autoestima, né? Porque se você tá lá numa depressão, você se olha no espelho e você fala assim: quem é você? Né? O quanto que isso pode nos afetar. E isso é um fato, né? A autoestima baixa, ela o que que ela faz? Mais uma vez falando, Sim. né? Você está secretando hormônios nocivos e com isso desregula seu sono, aumenta seu estresse. Você tem mais propício a ter mais ansiedade. Você acaba se isolando socialmente. Você sai do seu convívio social. Deixa de praticar atividade física, que é muito importante. Sim. A maioria dos hormônios do bem-estar, eles são secretados na atividade física. E um deles, que é a ocitocina, já é mais com o poder do toque, né? E aí eu falo muito do poder da massagem, né? Do toque, ou do próprio autocuidado. Sim. Porque às vezes você fazer aquilo que você gosta para si já é muito importante e impacta a sua autoestima. Tem a formação da imagem do que você vê, porque se a sua saúde mental ela não tiver equilibrada, o que você vê, você não enxerga mais quem você é. Você começa a ser muito autocrítica, isso tem impacto profissional, vai impactar no financeiro, e aí vai, é uma cascata, né? Família, e vai. E isso pode levar à depressão. Sim. E isso pode levar à depressão. Então, como que é importante o equilíbrio, né? Eu sempre falo do equilíbrio disso tudo. E na sociedade hoje, o mundo, o pensamento muito acelerado, a gente tem que sempre procurar uma pausa e fazer algo por nós, todos os dias, né? Então, para cada um é uma coisa diferente. Né? Eu gosto muito de 3 coisas e eu não abro mão. E quando eu faço isso, eu falo, nossa, né? Como foi importante cuidar de mim. Porque se eu não cuido de mim, eu não consigo ser. Né? Eu não sou uma boa mulher, eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa profissional. E isso vira uma cascata. Sim. Né? Então, a autoestima ela é muito importante. Eu acho que a autoestima não só para as mulheres, né? Como para os homens também. Não, a autoestima é para os homens também. Para todo mundo, porque eu sou uma pessoa de... Quando eu saio, eu fico... Principalmente que eu ando muito de metrô e trem, eu fico analisando as pessoas, né? Aí você vê quando uma pessoa não tá bem, que ela fica Sim. sempre assim, de cabeça baixa, ali, com fome. Até a roupa, gente, até a cor da nossa roupa diz muito sobre o momento que a gente está, né? Que daí entra na questão sistêmica. O preto... Tem todo um por trás. Sim. E daí a gente começa a analisar. Mas é aquilo que a Ana falou. A gente escolhe se a gente quer mudar ou se a gente não quer mudar, né? Sempre. Sempre. E pra gente tá encerrando, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, né? A gente falou aqui muito sobre a saúde mental. A importância. E eu queria que cada uma deixasse, né, uma mensagem pro pessoal de casa, o porquê que para vocês é importante e alguma dica, né, de como aí ter mais consciência, porque a gente precisa ter consciência para daí a gente tomar os primeiros passos. Quem quer começar? Eu diria que qualquer pessoa que há o menor sinal de perceber que tem algo errado, que já busque os profissionais, já busque identificar, né? A gente falou sobre os profissionais corretos, buscar o que faz sentido. Principalmente também é importante fazer exame, né?
para ver ali Sim. também quimicamente como tá e ver o que faz sentido para aquela pessoa, mas não desmerecer esse sentimento, né? Às vezes ele pode ser uma situação passageira ou ele sim pode ser o indício de uma doença. Então, a gente se conhece. A gente sabe quando algo não vai bem. Então, é ao menor sinal de que você fala, opa, a Bianca tá diferente. Sim. É parar, se perguntar, fazer as perguntas, as escolhas e buscar sim por ajuda, seja ela qual for, né, que fizesse sentido na realidade daquela pessoa, mas não passar por cima desse sentimento, não. Não é bobagem, não é besteira, não. Maria. Bom, primeira coisa é realmente a pessoa adquirir, né, esse grau de consciência de que naquele momento ela não está bem, ela não se encontra bem naquela situação, ela quer realmente mudança e que mesmo que ela não saiba qual o caminho, que ela busque, né? Alguma coisa. A gente vinha falando, inclusive, disso no carro, né? Que a gente vinha falando de uma situação específica. Meu, se você quer uma mudança, você quer uma coisa diferente, você quer sair daquela situação, alguém diz, toma água com açúcar que melhora. Você fala, meu, deixa eu tomar aqui, né, meu? Deixa eu tomar aqui água com açúcar para ver se eu vou melhorar. Eu volto lá e falo, olha, Bia, não melhorei, vamos tentar isso. Ou seja, mas vai em busca, porque quando você se movimenta para encontrar a solução vai encontrar você. Requer um movimento da sua parte, né? Uma ação sua para que você encontre aquela solução que você está buscando, aquilo que vai te trazer mais alegria de viver. E um ponto bem interessante que eu procuro praticar, que é um exercício, é simples, porém não é porque é simples que seja fácil, que é a questão de você se manter presente, né? A maioria das pessoas estão assim, ou lá no passado ou lá no futuro. E o presente, que é tudo que a gente tem de verdade, muitas vezes a gente não fica no presente. E olhar, o que tá ruim agora? Nada. Está tudo perfeito agora. E aí eu começo a criar minha vida a partir do agora, né? O passado vai gerar frustração, o futuro é ansiedade, e você não pode mudar nenhum nem outro. Aliás, o futuro você pode construir com as suas ações e escolhas, sempre no seu presente. Mas é no presente, que você faz isso. O seu presente é criado o tempo todo, o seu futuro é criado o tempo todo no seu presente. Então, quanto que as pessoas estão olhando mais para o que não tem do que para o que tem. Então, a minha dica é, olhe para o que você tem. Ai. Agradeça o que você tem. E aquilo que você tem, que você agradece, que você põe seu foco, sua atenção, seu amor, sua energia, vai aumentar. Seja bom ou ruim. Obrigada, Maria. Ana, com você, hein? O que eu entendo como saúde mental é estar feliz. Ser feliz, estar feliz, gerar felicidade, alegria, rir de si mesmo. Isso é estar mentalmente saudável. E, exatamente, quando você olhar a sua vida e ela estiver cinza por algum motivo, você não acordar de manhã, tá chovendo, tá só, não interessa, o dia é maravilhoso sempre, porque agradecer por acordar de manhã, agradecer por essa experiência dessa vida. Isso é ser feliz. E se por qualquer motivo isso não acontece, realmente é um indício. Então, fazer perguntas e fazer as pazes com o passado. Estar na permissão do que você escolheu. Não foi certo, não foi errado, você experimentou. Que tal escolher diferente agora? Alguma coisa que no seu ponto de vista não foi tão bom? Fazer as pazes para que daqui 10 segundos você escolha diferente. Isso acontece mesmo em 10 segundos, né? Quando você tem essa liberação, é imediato, né? A sua sensação de bem-estar, né? Já vem ali, né? Quando você se equilibra energeticamente, você começa a criar energeticamente naquela mesma vibração.
Então é aquele dia que você acorda de manhã, a vaga no shopping está exatamente em frente ao elevador, você olha no relógio, sempre é 00007777, e tudo parece, puxa, nosso dia hoje está fantástico. Tudo acontece, a pessoa da loja, que normalmente é extremamente grosseira com você, ela é gentil, sorridente, você vai no banco, tem dinheiro na sua conta que você não sabe de onde é. Isso você criou energeticamente. Isso não é um milagre. Em contrapartida, quando você acorda reclamando, você tem também mais disso. Então, quando você está feliz e você está equilibrado, é quando sua vibração energética está assim. E estar na disposição de escolher diferente e de buscar terapias diferentes. Antes da gente encerrar, quero agradecer aqui aos patrocinadores do Natcast, a Vanessa, da Veja Personalizados, que faz nossas canecas maravilhosas. Também quero agradecer ao Felipe, da Reis Marcas e Patentes, a Clínica Expendedores de Alphaville, da Bia, nossa patrocinadora, e também a Kellen Souza Boutique, que é uns chinelos de luxo que, olha, eu já quero uns 10. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos. Meninas, quero agradecer vocês por estarem participando do Natcast, por trazer, né, um pouquinho do conhecimento, um pouquinho das histórias também, porque é isso, né? Isso que é importante. Está aberta aí a oportunidade para vocês voltarem novamente. E se você chegou até o final desse podcast, já comenta, já curte, já escreve o que vocês acharam. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te espero no próximo Natcast.